Como é bom estar aqui. Amém. Bom, queria pedir a todos que tenham paciência comigo. Queria pedir ajuda daquelas irmãs e irmãos que têm uma facilidade para falar, como o Alan já expressou. Não é fácil estar aqui, mas entendemos que é um chamado de Deus e eu quero muito poder compartilhar a minha fé com vocês. Amém? Então eu peço a todos paciência comigo, que não foquem muito no meu português, mas foquem na mensagem de Deus. Amém? Senhor é nosso Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Pai, sabemos que é um privilégio estar aqui essa manhã, Pai, unidos como família, para aprendermos, Pai, com a Tua palavra, Deus. Sabemos que somos homens, Pai, e mulheres, com falhas, pecadores, mas sabemos que somos instrumento, Pai, na mão do Senhor, Pai. Eu já agradeço ao Senhor, já pelas canções que foi cantada ao Senhor essa manhã, cada irmão, Pai, que o Senhor já tem usado. Obrigado também, Pai, pela ceia, o Júnior compartilhou, onde Cristo, Pai, dependeu do Senhor, precisou do encorajamento do Senhor para passar pela cruz, Deus. E agradecendo ao Alan também, Pai, em nos ajudar nas ofertas, entendendo, Pai, que tudo é do Senhor e o que o Senhor deseja, Pai, que entregamos o nosso coração ao Senhor. Então, muito obrigado pela vida deles também. Quero continuar também orando pelo Araújo, Deus, que o Senhor conforte o coração dele, que ele continue pregando a Tua palavra, Deus, que o Senhor cuide dos filhos, do resto da família, e que a confiança dele, Pai, esteja somente no Senhor. Oro o Senhor também pelo Wagner, Pai, do Sul, que ele pregue a Tua palavra com poder, e que todos, Pai, possam sair dali encorajados com a mensagem que vai ser pregada essa manhã. E peço também que o Senhor fale por mim, por meio do Teu Espírito, que cada um, Pai, que chegou aqui, o Senhor sabe, Pai, o preço de cada um chegou aqui, que cada um pagou para estar aqui, Deus, que cada um tem passado a semana também, mas é o bom, Pai, que confiamos no Senhor, Pai, e vemos em encontro do Senhor, Pai. Então fale conosco, é o que te pedimos, e agradecemos de nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Eu queria compartilhar com vocês uma escritura, uma das escrituras, que está em 1 Reis, capítulo 17. Estamos na mão do Senhor, mas erramos. Todos nós cometemos erros. E Deus me deu entendimento essa semana que os reis erraram, o conselho erra, mas uma coisa que eu aprendi é que não devemos ficar cegos. Devemos reconhecer onde erramos, ser humildes, mudar, depender de Deus. Amém? Mas alguns homens na história da Bíblia não quiseram se submeter à palavra de Deus e continuaram cegos. Vamos ler 1 Reis, capítulo 16. Nós vamos ler um trechinho, o rei Acabe, a partir do versículo 29. A idade está chegando. Alô, Paulo. A idade chegou. Obrigado, minha esposinha. Meu auxiliar. Chique do último. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Reis 16, versículo 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Ori, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Ori, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele.
ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Só até aí. Podemos ver aqui um trechinho sobre a vida de um rei que levou o povo a pecar por muitos anos. E eu pensando em Acabe, pensando na minha vida, eu pensei, quando não estamos na mão de Deus, fazemos muitas coisas erradas. Eu não sei como é para vocês, mas eu tenho 12 anos como discípulo, e durante esse tempo eu refleti muito sobre a minha vida. O quantas coisas erradas eu fiz, o quanto eu fiz minha esposa sofrer, mas pela graça de Deus eu fui alcançado. Pela graça de Deus, estou caminhando com Deus já faz 12 anos, muitos de vocês me conhecem um pouquinho, mas o que eu aprendi é que Deus não nos abandonou. Mesmo quando eu não conhecia, Deus estava lá, perto de mim, e me dando a oportunidade para mudar. E lendo esse trecho, eu fiquei pensando que Deus dá oportunidade para cada um de nós, para escolher o caminho que queremos seguir. Ele é soberano, como a Bíblia já nos ensina, não cai uma folha de uma árvore se Ele não permitir, mas Ele nos dá a oportunidade de escolher. Então essa manhã, lendo a palavra de Deus, vamos escolher o melhor, ficar com Deus, obedecer a palavra de Deus. Continuando, agora no capítulo 17, podemos ver um pouquinho sobre a vida de Elias, um profeta que dependia de Deus e obedecia a Deus. E quando a gente obedece a Deus, é nítido ver o quanto Deus trabalha na nossa vida, quantos milagres Deus faz por meio de nossas vidas, como nos esforçamos para ser obediente à palavra de Deus. Amém? Capítulo 17, 1 Reis. Elias é alimentado por povos. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O que deu para me aprender nesse versículo? Que quando estamos perto de Deus, confrontamos o pecado. Elias confrontou o pecado de Acabe. Elias não estava feliz com a atitude que o rei estava tendo diante do povo. É interessante que Deus ouve nossas orações quando decidimos estar perto dele e fazer a vontade dele. Prosseguindo no versículo 2, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho Criete e leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentá-lo. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Fui para o riacho de Criete e a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão, carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Amém. Vamos ver quando Elias obedeceu a Deus, né? E eu vejo que quando desobedecemos a Deus, sofremos e fazemos os outros também sofrer, assim como Acabe fez. Acabe infringiu o primeiro mandamento e o segundo. A Bíblia nos ensina que o primeiro mandamento é amar Deus com todo o nosso coração, e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E Acabe não fez isso. Ele infringiu os mandamentos. Uma das referências, vocês podem anotar e depois você ler, está em Êxodo 20,
do 3 ao 5, em Marcos 12, do 30 ao 31, que vamos ler. Marcos 12. Marcos 12, do 30 ao 31. Diz a palavra do Senhor: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ama o seu próximo como a ti mesmo. Essa é a vontade de Deus, a vontade de Cristo para as nossas vidas. Primeira Reis, voltando lá de novo, capítulo 17, no versículo 1. No 17, no versículo 2, a palavra veio a Elias, e Elias foi obediente, não? As dificuldades, elas vêm. Elias orou para que 3 anos não chovesse. E eu fiquei pensando, poxa, será que ele pensou nele? Que durante 3 anos também ele ia ficar sem água? Mas Elias não pensou nisso. Elias fez a vontade de Deus. Mas é interessante ver que quando estamos nas mãos do Senhor, o Senhor cuida de nós. Deus preparou um lugar para Elias, direcionou Elias, e ele foi. E no versículo 5, 17, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querete, a leste do Jordão, e ficou lá. O que eu pensei? Elias recebeu a direção do Senhor, e ele não fez cara feia, não? E eu pensei em nós. Quando a palavra vem até nós, por que fazemos cara feia, não? Porque quando um irmão, uma irmã, senta com você para te aconselhar, para te ajudar sobre Deus, por que a gente transforma o rosto muitas vezes? Por que não aceitamos se é a palavra do Senhor? Elias não fez cara feia, ele obedeceu a Deus. Ele fez exatamente o que Deus direcionou a ele. Em seguida, no versículo 7, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Uau! Novamente Deus cuidando de Elias, direcionando Elias, e Elias mais uma vez sendo obediente a Deus. Somos convidados por Deus para servi-lo. Amém? E cada um de nós, além de ser perdoado pelos nossos pecados, recebemos o Espírito de Deus que nos direciona, mas também temos talentos para servir no reino. Eu acredito que Deus nos chamou para a gente servir a Ele na nossa casa, junto com os nossos filhos, educar os nossos filhos, ter devocionais com os nossos filhos, com nossas esposas, ajudá-las, auxiliá-las no nosso trabalho, ser excelente no nosso trabalho, ser importante, ser produtivo no nosso trabalho. Eu acredito que Deus tem nos chamado para isso também. E como igreja, Deus tem nos chamado para cuidar de alguns ministérios, cuidar da limpeza do local. Eu fiquei pensando
sobre o nosso trabalho, às vezes, que dificulta a gente um pouco. E eu fiquei pensando, junto com a esposa, né? A gente fazendo um sacrifício, a gente consegue servir a Deus. Eu sei que alguns irmãos têm servido na limpeza. Eu já tive algumas oportunidades, mas muito pouca. E eu sei que somos bastante. E se todos tivessem a consciência que a igreja é nossa, todos nós vamos cuidar um do outro. Então eu quero muito encorajar que esse ano eu quero me organizar melhor junto com minha esposa. Quero aqui também estar na lista para poder estar limpando a sede, cuidando melhor do local de culto. Amém? E pensando no início, quando eu comecei a pensar em compartilhar a palavra de Deus, eu fiquei observando os irmãos, o Júnior, o Alana, e eu pensei comigo, eu não sou diferente. A mesma coisa que eles estão sentindo, eu também estou sentindo. E eu lembrei de algumas escrituras que no passado também irmãos sentiram a mesma coisa. E vamos ler. Êxodo 4. Eu aprendi a falar Êxodo. Durante muito tempo eu falava aí que sou. Amém. Êxodo capítulo 4. Êxodo 4, a partir do versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Diz-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vida ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Amém. Amém. Isso confortou muito meu coração. Muitas vezes eu falei para Deus, Deus, eu não sou o cara. Apesar que hoje todo mundo quer ser o cara, né? Primeiro ninguém queria ser o cara. E Deus falou, não vá. Então, irmão, é pela graça de Deus que eu estou aqui. Amém. Continuando. Vamos voltar de novo com o dedinho lá em 1 Reis. Reis 19. Chegamos lá. Amém. Deus disse para Elias: vá. Jesus disse para os discípulos em Mateus 28, vão. E fala para nós também, vão. Então temos que ir a todos os povos, fazer discípulo. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Amém? Amém. No versículo 12, no 17, 1 Reis, tá? 17, por favor, desculpa, irmão. Tenha paciência comigo, tá? Amém. 17, versículo 12. Deus realizou milagres por meio da vida de Elias. Quer realizar também em nossas vidas. Versículo 12. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus,
que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, um jarro, e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. A mulher estava convencida que ela ia morrer. Para ela, era a última refeição que ela ia fazer. Mas Deus estava lá. Elias estava lá. E ela apenas tinha que ser obediente ao homem de Deus. Muitas vezes sentimos assim também. No fim, no buraco do poço, achamos que não temos mais direção para nossas vidas. Mas não, irmãos. Deus está presente. Deus sempre está ao nosso lado. O que a gente precisa é ter a sensibilidade e humildade para poder ouvir Deus falando conosco. Só isso. Que Ele usa irmãos aqui, Ele vai usar pessoas lá fora também, vai falar com você. Então ore, seja obediente a Deus. Essa mulher, ela foi verdadeira, ela expressou para Elias que ela não tinha nada, mas ela foi obediente a Elias. Versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Que legal, né? Se acontecesse isso com vocês, irmão, como é que você olharia para esse homem de Deus, não? Poxa, eu não tenho nada, o pouco que tenho eu preciso preparar algo para você, e se sobrar, eu como. Desafiante, não? Muito desafiante. Mas ela confiou nele. E vamos ler, depois nós voltamos de novo, em Marcos 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, só para complementar essa escritura. Marcos 6, versículo 38 ao 41. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou-lhe que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100, de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos, para que o servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém. Amém. Elias estava alimentando apenas uma pessoa, uma mulher. E aqui Jesus ensina os discípulos a alimentar uma multidão. Eu e você, irmãos, somos discípulos do Senhor. Amém? Amém. Estamos na mão do Senhor. Amém? E vamos alimentar muitas pessoas esse ano. Deus vai usar nossas vidas. Já está usando a nossa vida. A única coisa que precisamos é ter fé. Confiar na palavra de Deus, nas direções de Deus. Amém? Amém. Voltando lá, no versículo 15, de novo do 17. E mantendo a paciência comigo, irmãos. Versículo, capítulo 17, 15. Isso. A Bíblia nos ensina. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher,
e a sua família. Amém. Que bom. Quando confiamos em Deus, somos obedientes à palavra de Deus, Deus proverá, como proveu na vida dessa mulher. Mas os desafios não param de vir, não? Quem é que gosta de desafios? Gosta, Simão? Eu aprendi a gostar também. Os desafios, segundo a palavra de Deus, faz a gente crescer. Não é verdade, São Antônio? São Antônio, quando foi convidado para orar, eu falei: seu Antônio, amém. São Antônio subiu. Obrigado, viu, São Antônio? Estou orando muito para que Deus use muitos de nós esse ano. Esqueceu a Bíblia, São Antônio? Amém. Vamos lá. Novos desafios. Versículo 17. Do 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: o que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me dos meus pecados e matar o meu filho? Algum de nós já se viu numa situação assim? Será que não? Vocês lembram antes de se tornar cristão? Que cada um fez, que cada um fazia. E lembra como foi o desafio na vida cristã, no estudo? Grandes coisas Deus fez, nos perdoou, mas com o tempo nosso coração endurece. Essa mulher, no versículo lá em cima, que a gente lemos, no 12, ela teve uma convicção que ela não tinha nada para comer e ela ia morrer, e ela expressou isso, não? E se olhamos para a nossa vida também, muitas vezes vivemos assim, não tem mais saída, a vontade, não querer mais viver. Muitos de nós caem em depressão, alguns pensam em se matar, outros caem em drogas. Muitos de nós fizemos coisas horríveis, mas Deus estava lá, irmão. Mais na frente, outros desafios. Se a gente não esquecer dos primeiros desafios que tivemos lá atrás, a gente vai vencer os que vão vir. Mas se a gente esquecer dos outros desafios, irmãos, a gente vai ficar com medo e a gente vai se esconder. Eu imagino como foi para Elias, diante dessa mulher, sendo acusado de algo que ele nem sabia o motivo pelo qual aquilo estava acontecendo. Mas Elias foi dependente de Deus. Elias não era bobo, não. E assim nós também, irmãos. Quando vier os desafios, vamos orar, vamos depender de Deus, vamos falar com Deus, e Deus com certeza Ele vai falar conosco. Versículo 22, ou melhor, no 21. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e eu disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei, tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdadeira. Amém. Agora sim. E o que Deus já tinha feito?